Não há mínima dúvida que um dos sentimentos mais destrutivos que podem nos acometer é a ansiedade. Porque a ansiedade, ela nos impede de viver o presente, em razão das nossas preocupações com relação ao futuro. E não falta, nesta vida, me perdoe a obviedade, o lugar comum, motivo para nós nos preocuparmos. Por isso que o apóstolo Paulo declara na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4, a seguinte coisa: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele está reconhecendo a realidade do problema, do sentimento que pode invadir o seu e o meu coração. E o que ele prescreve é a solução para o problema. É um problema universal. Basta você ter cérebro, basta manter os olhos abertos, olhar ao seu redor, perceber inevitavelmente as ameaças concretas que existem à sua felicidade e ao bem-estar de gente que você ama. Por isso, então, essa injunção, porque nós estamos aqui diante de um mandamento, não é uma recomendação, é um mandamento. O apóstolo Paulo está simplesmente aqui deixando subentendida a seguinte verdade: viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. Portanto, conhecer o Pai de Jesus Cristo implica em viver uma vida que leva em consideração quem esse Deus é e o que ele representa para a vida dos seus filhos. E um filho de Deus, um verdadeiro discípulo de Cristo, não haverá de querer de viver de uma tal maneira que sua vida represente a antítese daquilo que ele professa com os lábios. E nesse ponto, a nossa vida, ela tem que ser diferente da vida do não cristão. Porque é aí que nós mostramos a realidade do cristianismo, que se manifesta naquelas horas nas quais, enquanto todos têm motivo para se desesperarem, nós cristãos somos capazes de dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Os efeitos, portanto, psicológicos do Evangelho na vida do cristão, não há mínima dúvida, são uma apresentação concreta do Evangelho, verdadeira apologética, prova, evidência da realidade do cristianismo, da fé, do poder libertador do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo diz que isso não opera automaticamente. Não basta você conhecer a doutrina, você tem que aplicar a doutrina. Está lembrado da história lá do Mar da Galileia? Os discípulos desesperados e o Senhor Jesus a lhes perguntar: onde está a vossa fé? Eles tinham fé, mas não estavam sabendo aplicar a fé ao problema que estavam enfrentando. E aqui Paulo segue a mesma linha de raciocínio. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É um mandamento que está sendo apresentado e para o qual o apóstolo Paulo apresenta um fundamento. Que ele não pode pedir uma coisa dessa envergadura sem, ao mesmo tempo, apresentar sua razão de ser. Então, o cristianismo envolve o conhecimento da doutrina e a aplicação da verdade. Agora, de que maneira no que tange ao tema da ansiedade? Olha lá. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ele está dizendo o seguinte: você tem a doutrina, você conhece o caráter de Deus, você sabe que teologicamente, você não deveria estar preocupado, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O mais custoso ele já nos deu, o seu único filho. Não há mínima dúvida que este Deus, que tem os cabelos da nossa cabeça contados, esse Deus que nos ama com amor meticuloso, haverá de nos dar o secundário, porque nada pode se comparar à dádiva de Jesus Cristo, de um Cristo que nos foi dado para parar no madeiro. Contudo, muito embora você tenha a doutrina na cabeça, é muito importante que você a verbalize. E essa passagem, o apóstolo Paulo diz que, veja só, o combate à ansiedade, ele não é resolvido apenas com
com reflexão. Certamente envolve pensamento, muito pensamento, reflexão sólida, mas uma teologia que deságua pelo canal da oração, que desemboca da súplica, na verbalização do temor. Por isso que ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que significa o seguinte, que você pega o seu problema, vai ao Deus que você conhece, isso envolve cérebro. Quem é esse diante do qual você está apresentando aquilo que teme? Só esse exercício já é profundamente terapêutico. Mas como você está na presença dele? E como ele pede na sua palavra para que você se comunique com ele, para que você expresse em sua presença o que está sentindo, você ora. Mas ora de que maneira? Ora como um cristão. Ora com ações de graças. Desde já agradecendo a Deus pela resposta. Desde já agradecendo ao Deus de que, olha, muito embora você e eu não saibamos o que nos aguarda, sabe, nós podemos, contudo, nesse mundo difícil, dizer: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, como diz o Salmo 23 no seu último versículo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí o apóstolo Paulo declara que quando essa teologia se transforma em fundamento da oração, que apresenta o motivo da ansiedade ao Pai, algo de glorioso ocorre e que só o crente conhece e que o divã do psicanalista não é capaz de comunicar. O psicanalista pode ajudar um bocado, pode inclusive ajudá-lo a entender alguns dos motivos das suas preocupações mais presentes da sua vida, mas ele não vai conseguir lidar com a natureza do problema, porque é problema de natureza espiritual, é problema de natureza, de certa forma, metafísica, porque é problema de seres pensantes, de seres que, para não andarem ansiosos por coisa alguma, precisam ter no universo alguém em que possam depositar a sua confiança. E para que este alguém seja objeto dessa confiança, tem que ser todo-poderoso e amar aquele que a ele procura, a fim de lhe apresentar a sua súplica. Pois bem, o que o apóstolo Paulo declara é que quando nós fazemos esse exercício, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Porque é paz que excede todo entendimento. Paz que é capaz de responder a todos os argumentos da ansiedade. Uma paz que é capaz de fazer um contraponto para cada preocupação da vida. É uma paz, portanto, que excede a todo entendimento em razão do fato de se afirmar quando as circunstâncias da vida não são nada favoráveis. Isto porque esta paz está estribada no caráter de Deus, na aliança do Criador com o seu povo. Uma paz, portanto, que, veja só, não nega a realidade. Não é uma paz que depende da ausência de guerras para ser realidade nas nossas vidas. Porque é paz que excede todo entendimento. É paz, portanto, que nos habilita a encarar os problemas da vida, mas encará-los como Davi enfrentou Golias. Tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quando nós lidamos assim com os Golias da vida, nós experimentamos essa paz que excede todo entendimento e que guarda o coração e a mente. O que significa ter a mente e o coração guardado? Em vez de você gastar tempo com aquilo que o preocupa, você manter a mente limpa para se preocupar com aquilo que preocupa a Deus. E isso para ver se cumprir na sua vida a gloriosa promessa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.